Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre saúde. A gente vai discutir um tema muito importante, coronavírus. E sobre isso eu converso com Fábio Lopes, que é biólogo e pesquisador. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos começar então desde o iniciozinho. O que é o coronavírus? Bom, os vírus são estruturas bastante simples, né? Eles são acelulares, ou eles têm o DNA ou têm o RNA. Existem algumas exceções, como o citomegalovírus, mas são vírus, estruturas muito simples. No caso do coronavírus, é uma grande família, a gente tem vários tipos, vamos dizer assim, de coronavírus, e esse que hoje assola grande parte dos países que estão tendo os casos, eles são oriundos provavelmente de morcegos ou de camelos lá no Oriente. Né? Provavelmente são oriundos, houve a transmissão de mercados exóticos com animais vivos, com morcegos, com outros animais vivos, porque esse vírus ele já foi identificado em camelos, em morcegos e em gatos. E geralmente morcegos que são diferentes dos morcegos que a gente tem aqui. Lá na Ásia eles têm uma... Por conta da sopa de morcego? Não é só isso. Lá eles têm um tipo de morcego que é muito grande. Ele tem 2 metros de envergadura de asa. É chamada de fauna megaquiróptera. Aqui nós temos a fauna microquiróptera. São os pequenos quirópteros. Lá eles têm os megaquirópteros. Então tem isso na Oceania, no sul da Ásia e hoje distribuído na África, que foi o mesmo problema do ebola. Eles também são reservatórios do ebola. E culturalmente eles se alimentam também desses animais e o pior, eles têm mercados com esses animais vivos. Porque o vírus ele só tem vida dentro da célula. Né? Se o animal morrer, em pouco tempo o vírus também vai morrer. Ele tem pouca viabilidade. Então o que se falava de repente da sopa de morcego, na sopa não tem problema? É um problema menor, porque assim, tem o preparo da sopa. E aí precisa ver como que esse animal chega a esse local. Não é só uma questão cultural, é também uma questão de código sanitário. As posturas sanitárias da China são diferentes das nossas. Né? Eles culturalmente eles são diferentes. A gente pode fazer um paralelo que eu acho que vai ilustrar bem isso, da construção do hospital que eles fizeram aí em 2 semanas. Né? Como que na China eles conseguem construir um hospital em 2 semanas, além da questão de tecnologia? Lá na China, o Estado é dono de tudo. Então você não precisa desapropriar, você não precisa fazer licitação, você não precisa de lei trabalhista, de nada. Né? É dado uma ordem, é construído aquilo, trabalho dia e noite e o hospital é levantado. Da mesma maneira que eles fazem o combate, por exemplo, ao coronavírus. Né? Eles isolaram grande parte da população e isso manteve por um bom tempo o vírus lá na cidade. Só que é muito difícil também você isolar as pessoas com essa globalização. Sim. As pessoas viajam a negócio e tudo mais. Então a gente acha que a entrada do vírus nos outros países, com grande possibilidade, é por portos e aeroportos. Né? Principalmente aeroportos, porque é muito rápida a viagem e o período de incubação do vírus é, em média, 1 semana. Só para a gente entender então, o contágio, como é que acontece? O contágio, ele é através das pessoas sintomáticas, aquelas pessoas em período de viremia. Quando a gente tem contato com uma pessoa que está naquele período de tosse, de febre, né, de dificuldade de respirar, nesse período ela tem vírus suficiente para expelir numa gotícula, tossindo ou espirrando, e isso atingir uma outra pessoa. O vírus ele tem como veículo essas gotículas. Por isso a máscara ela tem uma eficiência, porque as pessoas às vezes perguntam, mas o vírus ele é muito pequenininho. O vírus ele é numa escala de tamanho em nanomicron. Ele é a milésima parte da milésima parte do milímetro. Né? Ele é a milésima parte da micra. É minúsculo, impossível de ver olho nu, evidentemente. Então ele passa, logicamente, na trama da máscara, só que ele viaja na gotícula e ele fica aprisionado na gotícula. Então medidas simples, como utilização de máscara, lavagem de mãos, desinfecção com álcool a 70% nas superfícies, já são suficientes para isso. Né? A gente está nesse momento, em estado de alerta, porque a gente não tem nenhum caso ainda positivo para esse coronavírus. Nós temos coronavírus no Brasil e no mundo, mas outros coronavírus. Não esse. Esse não. Agora, do que esses sintomas do coronavírus que se fala hoje se diferem de uma gripe comum? Porque eles são mais graves.
né? O que os médicos, que são os únicos profissionais que podem fazer o diagnóstico e propor o tratamento, o que se relata no mundo? Que a pessoa começa com sintomas muito inespecíficos, né? Febre é um sintoma inespecífico, a gente tem várias doenças. Pode ser qualquer coisa. Espirro, tosse, em alguns casos mialgia, que era aquela dor muscular, e aí essa pessoa fica com uma dificuldade de respirar. E isso, agravando, pode chegar a uma insuficiência respiratória. E aí, tudo que advém desse quadro mais grave, onde ela tem que ser isolada, e o tratamento é sintomático. De acordo com o sintoma, não ela vai ter curar, suporte. na verdade. Não, vai tratar os sintomas. Não tem como se fosse um antídoto, um medicamento para essa doença. A gente tem o tratamento de suporte, né? Para cada sinal e sintoma que a pessoa referir ou demonstrar, o médico propõe o tratamento. E existe alguma forma de se prevenir, além das máscaras, lavar bem a mão? Às vezes a gente vê muita coisa na internet, né? Às vezes fala, toma tal medicamento ou tal vitamina, isso dá para prevenir? Não, ou isso é conto do nenhuma vigário? automedicação, não. Nenhuma automedicação. As pessoas têm falado muito em aumentar o processo de imunidade. Isso não é uma coisa simples, né? Aumentar a imunidade. Mas a pessoa que faz exercício físico regularmente, que tem uma boa alimentação equilibrada, não consome tanto açúcar, não consome alimentos ultraprocessados, né? Tudo isso ajuda na imunidade. A maneira como vê a vida também, né? Com um pouco de alegria, tudo isso ajuda. Mas isso não é garantia para se ter um quadro de coronavirose mais grave ou menos grave. Não. O que vai fazer com que o quadro seja mais ou menos grave também a imunidade da pessoa, mas, por exemplo, a dose do agente recebida, né, quanto de vírus eu recebi, a cepa do vírus que eu recebi, porque o vírus em partes no mundo ele vai se modificando, ele vai mutando. A mutação é como se fosse um tropeço genético. A cada 1000 e tantas replicações, o vírus faz uma modificação no seu RNA ou no seu DNA e forma novos enxames, é assim que os pesquisadores chamam, de vírus. Então, o vírus ele tem essa capacidade de mutação muito grande justamente para se proteger do sistema imune dos seus hospedeiros. Vamos deixar claro que ao parasita, que não é o caso, que é um organismo infeccioso esse, ou ao organismo infeccioso, não interessa produzir doença grave e morte no seu hospedeiro. Então, para o vírus, o interessante é produzir um equilíbrio com o seu hospedeiro, porque ele precisa entrar naquele corpo e sair dali para ir para outro. Se ele mata o seu hospedeiro, ele morre junto com o hospedeiro. Então, é mais ou menos como se fosse uma adaptação. Esses vírus que são muito patogênicos, muito virulentos, que têm uma alta letalidade. O que é a letalidade? É a relação de pessoas que vêm a morrer por adquirir uma determinada doença. É diferente de mortalidade. Mortalidade é geral, é por qualquer coisa, né? Então, a letalidade desse coronavírus, ela é baixa. Ela é baixa apesar desses números? Em torno de 2%. Ok. Ou seja, de cada 100 pessoas que contraem a doença, entre 2 e 3 têm uma maior probabilidade de morrer. É evidente que uma vida já é importante. Quando a gente fala que uma pessoa morreu, já é importante. Agora, ela tem um alto grau uma alta taxa de morbidade. O que é a morbidade? É a doença. Ela se espalha muito rapidamente. E por que ela se espalha tão rapidamente? Primeiro, por uma característica do vírus, de se adaptar com poucas doses do agente, ele já se adapta, já invade, já consegue invadir a célula e se replicar, mas também em relação à questão do grau de ubiquidade da transmissão. Ou seja, é transmitido pelo ar. E o ar é ubíquo. A gente não pode dizer para as pessoas assim, olha, não vamos respirar por um tempo. Seria diferente se fosse por um mosquito, né? O mosquito é menos comum do que o ar. Sim, então, você consegue evitar o mosquito. Sim, a gente combate o mosquito. A gente não tem como combater o ar, né? Não é o caso, falando muito genericamente. Então, essas questões de aumentar a imunidade que estão na internet não são bem-vindas. Sempre a questão médica, né? O médico indicando o que tem que ser feito. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente continua a falar do coronavírus. Eu volto já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é coronavírus e eu converso com o Fábio Lopes, que é biólogo e pesquisador.
Fábio, a gente está falando sobre a porta de entrada para os países, até para a disseminação do vírus, que são os portos e os aeroportos. Há algumas semanas atrás, a gente teve um boato na cidade de Santos de um navio que possivelmente estaria contaminado, foi o pessoal lá, enfim. No final da história, se viu que não tinha nenhuma contaminação. A Anvisa descartou essa possibilidade, mas a gente sabe que existe a possibilidade de, volta e meia, algum navio vir desses locais que já existe essa contaminação. Como é que deve ser o procedimento da Anvisa para que a gente tenha uma barreira eficaz? O procedimento não é só da Anvisa, é um procedimento mundial. Quando o navio sai do porto de origem, ele tem um inventário de medicamentos. Ele tem profissionais de saúde a bordo e durante a viagem, se alguém tem uma febre não esclarecida, tem algum evento de algum agravo que não conseguiu ser esclarecido, isso, na barra, o navio tem que ancorar e notificar isso ao gestor do porto, que vai notificar a Anvisa e todos os órgãos responsáveis, e aí um médico vai na barra, vai de barco até o navio, sobe no navio para examinar esse paciente, ver a possibilidade dele ser isolado. Ou seja, na barra, antes de chegar. O que nesse episódio não aconteceu. Você lembra que foi feita a inspeção já aqui, o que causou grande tumulto, né? A gente tem o problema de que quando o navio ele ancora, ele fica na barra, ele perde o berço de atracação, ele perde a vez de estacionar. E isso gera prejuízo, né? Não estou dizendo que isso aconteça com frequência, mas isso gera prejuízo. Então não é desejável que isso aconteça. Os problemas dentro do navio procuram ser resolvidos dentro do navio para que ele tenha permissão de ancorar, né, lá no porto e fazer descarregar aquela carga e carregar para seguir para os outros portos, porque tem um caminho longo. No caso que a gente viu no porto, os funcionários eram de origem oriental, alguns da China, tal, mas o navio não tinha passado pelos locais onde tinha casos de coronavírus. Só que o pessoal do porto vê o pessoal oriental que tem dificuldade de comunicação com a máscara, que é um hábito do oriental utilizar máscara, até porque o tipo de atividade que eles estavam fazendo ali, com pó, com grão, levanta material particulado e realmente causa um certo incômodo. E o pessoal espirra, o pessoal tosse, por outros motivos. Gerou aquela confusão, e aí no WhatsApp todo mundo recebendo essas imagens, eu mesmo recebi uma porção de pessoas ligando, e existe aí uma tendência a gente exagerar um pouco. Deve estar todo mundo com medo, né? Sim, eu acho que o medo ele é saudável, mas ele tem que ter um certo equilíbrio. Existe uma ciência chamada de epidemiologia, que estuda a história natural das doenças, né? Então, outros coronavírus já incidiram sobre a população humana, sobre animais. A gente pode lembrar, em 2002 teve a SARS, né? Em 2012 o MERS, que foi no Oriente Médio. Então, a gente já tem alguma prática no mundo em relação a lidar com esses vírus. E o que o comportamento do vírus está mostrando é que ele se espalha muito rápido, mas dentre as pessoas que adquirem a doença, sintomáticos, porque deve ter mais um monte de outras pessoas que adquiriram o vírus e não tem sintoma nenhum. Sabem. São chamados os assintomáticos ou subclínicos. Da mesma forma que acontece com a dengue, por exemplo. Tem gente que tem e não sabe. Com gripe, com tudo. A gente adquire o vírus, porque a infectividade ou infectabilidade é a possibilidade do vírus penetrar no organismo, na célula e se reproduzir. Se ele só penetrar e não conseguir se reproduzir, ele não infectou. Então, muitas vezes, a pessoa apresenta a doença subclínica, muito branda, a ponto de nem notificar. Mas ela transmite também? Pode transmitir. Mesmo dessa forma? Pode transmitir. Dependendo da quantidade de vírus que ela tiver e do tempo que ela tiver naquele período de transmissibilidade. O que é o período de transmissibilidade? É o período de viremia, aquele período onde a pessoa sente os sintomas, né? Inclusive, uma das dicas que a gente dá é para quando a gente souber que alguém está doente, né, está com febre, está espirrando, somente nesse momento, não se aproximar, não ter contato. E se a pessoa está medicada, foi no hospital, viu que está tudo certo, volta para casa, ela procurar não ter contato também
com outras pessoas, no máximo ali o pessoal da família, mas com alguma restrição, porque dentro do período de uma semana, 10 dias, a taxa de vírus cai e aí a pessoa passa a não transmitir mais, né? Então, uma semana depois dos sintomas. Não, isso? Naquele período sintomático ela está transmitindo. Ok. Os sintomas vão indo embora, a pessoa já para de transmitir. Não transmite mais. Qual é a grande dúvida ainda em relação a esse vírus como a outros? A gente não sabe se a pessoa contraindo o vírus, ela vai ter o que se chama de imunidade homóloga duradoura. Ou seja, uma vacina natural. A gente não sabe isso, né? No caso, por exemplo, da influenza, da gripe. O indivíduo tem a gripe e ele fica imune. Só que, como o vírus é mutante, ele acaba pegando um outro tipo de influenza. Então, a gente não sabe ainda como o coronavírus vai se comportar. Os pesquisadores da Organização Mundial de Saúde não soltou nenhuma nota dizendo que, uma vez a pessoa tendo este coronavírus, esse 2019, a pessoa não vai ter de novo. Entende? Ok, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre coronavírus. Eu volto para já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é coronavírus. Eu converso com o biólogo e pesquisador Fábio Lopes. Fábio, falando um pouquinho agora sobre Brasil, mesmo sem nenhum caso confirmado, pelo menos até agora, enquanto a gente está gravando, da doença aqui no país, o governo quer decretar emergência em saúde. Por quê? Então, a gente estava em estado de alerta, mas a Organização Mundial de Saúde, isso é mais um critério da Organização Mundial de Saúde do que do Brasil. O Brasil está seguindo isso. Como já foi considerado pandemia, a gente já tem 23 países com alguns casos, inclusive uma morte nas Filipinas, né? Foi a primeira morte fora da China pelo coronavírus. O Brasil resolveu seguir esse protocolo e agravou um pouco mais a sua situação em relação ao mundo. Entretanto, existem protocolos bastante bem estabelecidos pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, para quando um paciente tem os primeiros sinais e sintomas dessa doença. Ele pode passar pelo isolamento dentro das unidades de saúde, tem hospitais de referência, assim como tem laboratórios de referência. O que o protocolo diz? A partir do momento que existe uma suspeita desse indivíduo do coronavírus, além dele ser medicado e isolado, é retirado material do sistema respiratório dele, ou com suave, que é um cotonete, ou um aspirado, né, ou de traqueia, ou de nariz, ou da boca, e esse material é conservado por volta de 4 graus, é mandado para 2 laboratórios diferentes de referência, e nesse laboratório é feito um exame chamado de PCR, que é reação de cadeia em polimerase, que é como se fosse o teste do DNA, né? Então, é desnaturada a proteína lá do vírus, e a sequência do vírus é comparada a um primer, que é como se fosse um gabarito, já, para ter 99,9% de chance de não ter nenhum tipo de erro. Uhum. E até o momento, todas as pessoas onde foi retirado esse aspirado e foi mandado para os laboratórios de referência, todas negativaram. A gente então tem casos suspeitos, né? Estamos com 16 casos em investigação e 10 casos que já foram descartados. Nenhum confirmado. Nenhum confirmado. A gente tem como saber, um chute pelo menos, qual a chance do coronavírus chegar ao Brasil? Olha, se você for perguntar para mim, pelos anos que eu trabalho com isso, acho que a chance é grande. Eu acho que tem uma possibilidade de chegar, enquanto no epicentro da coisa, lá que está acontecendo, eles não conseguirem barrar o coronavírus, né, embora várias medidas em portos e aeroportos tenham sido feitas, existe a chance de chegar aqui no Brasil. Principalmente por aqueles que são comunicantes com pessoas na China, né, ou que vieram da China. A gente tem alguns brasileiros vindo agora da China. Sim, mas esses brasileiros vão ser isolados, eles vão passar por período de quarentena. Quando você tem 30, 40, 50 pessoas nessa condição, onde você tem que isolar e vão vir num avião separado, não é tão difícil. O problema é quando você não tem controle em portos e aeroportos e a pessoa ela pode contrair a doença na China, por exemplo, viajar para cá no período de incubação. Assintomático. Assintomático. Então, ela não vai ter febre, ela não vai ter nenhum sinal. E aqui ela começar a expressar os sinais e sintomas da doença. Por isso, é importante que qualquer pessoa que tenha tido contato com essas cidades, ou esses países, né, onde tem casos comprovados,
que elas se resguardem, no sentido de que se tiverem algum sinal e sintoma, buscar o seu médico, porque o médico é o único profissional que é capaz de pedir todos os exames, fazer o diagnóstico, lembrando que o diagnóstico é sempre feito pela parte clínica, que é soberana, o médico vai investigar, a parte laboratorial e a parte epidemiológica, o histórico do paciente. Da onde esse paciente veio, o que ele fez nas últimas semanas. Isso ajuda muito a fechar o diagnóstico. Ok, Fábio, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado pela oportunidade, boa noite a todos. Muito obrigada, o ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.